lá, vamos mergulhar de cabeça na fascinante conexão entre o nosso cérebro e cada movimento que a gente faz. Este guia é fundamental para a gente entender a ciência que está por trás de toda a reabilitação. Essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, não é mesmo? Entender como o cérebro consegue se reprogramar e reaprender um movimento, essa é a chave que abre todo o potencial da reabilitação moderna. Vamos explorar isso juntos. Bem, para a gente desvendar esse mistério, o ponto de partida tem que ser o cérebro. Ele é o nosso incrível centro de comando que orquestra absolutamente tudo, desde um simples piscar de olhos até uma maratona inteira. A ideia aqui é a gente desmontar esse processo, que parece super complexo. Vamos começar pelos sinais neurais mais básicos e ir subindo até chegar nas técnicas que realmente transformam a prática clínica no dia a dia. Agora, vamos dar um zoom, como se a gente estivesse olhando por um microscópio. É aqui, nesse nível, que a gente descobre a verdadeira linguagem do corpo, o jeito como os neurônios conversam entre si. E é bem aqui que a mágica da recuperação realmente começa. Pense na sinapse como se fosse uma ponte. Uma ponte minúscula, mas absolutamente vital. É o ponto exato onde a informação, a mensagem, pula de um neurônio para o outro, garantindo que a comunicação continue sem interrupções. E essa transmissão de sinais, olha, funciona como uma corrida de revezamento perfeita, que acontece em 4 etapas bem claras. É um balé químico e elétrico, sabe? Incrivelmente rápido, preciso e que se repete milhões e milhões de vezes a cada segundo no nosso corpo. Ok, então a gente já entendeu como os neurônios se comunicam. Agora, vamos conhecer os maestros dessa grande orquestra, as principais áreas do cérebro que regem cada movimento que a gente faz. Aqui a gente tem os 3 gigantes do controle motor. O córtex motor, que é o grande planejador, o cerebelo, que é o coordenador, o que ajusta os detalhes finos, e os gânglios da base, que funcionam como um porteiro, regulando o que passa e o que não passa. E claro, quando um deles falha, os sinais clínicos são bem claros, e são exatamente os desafios que a gente encontra todo dia na clínica. Mas, e aqui vem a grande virada da história. Esses sistemas não são fixos, não são engessados. O cérebro é incrivelmente adaptável. E é essa capacidade, a plasticidade, que forma a base de toda a reabilitação neurológica. É exatamente esse princípio poderoso que mostra que a recuperação é sim possível, mesmo depois de lesões neurológicas bem graves. É aqui que a esperança e a ciência se encontram. Para facilitar, a gente pode pensar nisso de 2 formas. Olha só. A mudança estrutural é como construir estradas novas onde não existia nada. Já a mudança funcional é como desviar o tráfego para estradas que já existem, mas que não eram usadas para aquele fim. As 2 são essenciais para a recuperação. Pensa o seguinte, cada exercício repetido é como se a gente estivesse andando pela mesma trilha numa floresta fechada. No começo é difícil, mas com o tempo, o caminho vai ficando mais largo, mais batido, mais fácil de seguir. Exatamente isso que acontece com as novas conexões no cérebro. Certo? Mas como é que a gente pega toda essa teoria e transforma em resultados de verdade para os pacientes? Chegou a hora de conectar a ciência com a prática clínica de fato. No fim das contas, tudo que a gente faz na terapia, cada exercício, cada orientação, tem um único objetivo: guiar e incentivar esse processo natural de religação, de otimização do cérebro. E para isso, a gente tem um verdadeiro arsenal de técnicas poderosas, todas baseadas na neuroplasticidade. Da terapia de contenção induzida até a realidade virtual. Cada uma delas é, na verdade, uma forma diferente de conversar com o cérebro, de incentivá-lo a se reorganizar e se curar. E aqui está o grande segredo, o pulo do gato. Não se trata só do que a gente faz, mas de como e com que frequência a gente faz. Para provocar uma mudança real no cérebro, a gente precisa de 3 ingredientes: muita repetição, tarefas que façam sentido para o paciente e, claro, um bom nível de desafio. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é até um pouco provocadora. À medida que a gente entende mais e mais sobre neurociência, a gente está constantemente empurrando os limites do que um dia se pensou ser impossível. O futuro da reabilitação, na verdade, está sendo escrito agora, neste exato momento.